Olá, eu sou Lucas Santos, seja bem-vindo à segunda aula, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda aula dessa série de 4 aulas, 4 vídeos que eu preparei, eu condensei para você, para que você coloque o dinheiro para trabalhar para você, para que você melhore a sua vida financeira. E como prometido, hoje nessa segunda aula eu vou falar sobre os segredos que 87% das pessoas de sucesso têm e que você precisa saber e aplicar na tua vida. Então eu separei aqui essa aula, espero que você me acompanhe. Vamos lá? Essa aula eu baseei numa pesquisa de um consultor, de um coach financeiro norte-americano, autor de vários livros, que o nome dele é Thomas Carlyle. Tá? Ele é autor também de um livro muito bom que chama O Hábito dos Ricos. Tá? E essa pesquisa que ele fez uma pesquisa para defender a sua tese, que foi falando sobre que o segredo do sucesso, ou o segredo do fracasso, ou seja, a razão de ser rico ou pobre, estava relacionado aos seus hábitos cotidianos. A hábitos cotidianos, pequenos hábitos, pequenas atitudes que as pessoas tomavam, tá? Ele observou isso na sua pesquisa, comprovou, tá? E ele baseia isso, ele defende a tese, né, de um dos seus, está escrito em um dos seus livros, que é esse, o Hábito dos Ricos. Ok, um livro muito bom, recomendo para você. Se você quiser melhorar a sua inteligência financeira, lê o livro do Thomas Carlyle, tá certo? E aí eu quero trazer para você aqui esse estudo. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Na verdade são 2 perguntas e daí como eu te pedi na primeira aula, gostaria que você anotasse essas perguntas no teu caderno das conquistas, para que após essa aula você analise com mais calma, tá? E verifique o que está acontecendo na tua vida. É necessário isso para continuar nesse progresso, para continuar nessa construção, uma construção sadia, tá? Uma construção duradoura para ter o sucesso nas tuas finanças. Então a primeira pergunta é a seguinte: o que as pessoas de sucesso elas têm em comum? Para você, o que você acha que as pessoas de sucesso elas têm em comum? O que é que elas fazem? Tá? Eu vou te dar uma dica aqui. Essas pessoas elas têm hábitos parecidos, tá? E elas fazem de forma repetida, elas praticam de forma repetida aquilo que deu certo ou que está dando certo. Ou seja, é aquele ditado popular que a gente já conhece aí: em time que está ganhando, não se mexe. Né? As pessoas que têm sucesso, as pessoas ricas, elas praticam isso. Tá? Elas têm hábitos saudáveis, hábitos que as levam a crescer, e também quando elas descobrem, quando elas percebem isso que está trazendo benefícios para a vida delas, elas fazem isso de forma repetida, de maneira que se torne um hábito em suas vidas. Esse é o diferencial. E a segunda pergunta, que eu quero que você anote no seu caderno das conquistas e depois responda com calma, responda e pense sobre isso, é o seguinte: que hábitos as pessoas mal sucedidas elas praticam para não terem o sucesso? O que você acha disso? Quais os hábitos que essas pessoas que não têm sucesso elas continuam praticando e por isso elas não têm o sucesso desejado? Eu já vou te dar uma dica aqui. Essas pessoas com certeza elas não têm muitas regras. Elas não são pessoas proativas muitas das vezes. Elas são pessoas que não têm metas bem definidas, tá? Mas eu quero que você responda o que você acha com relação a isso, tá? E isso é um exercício muito interessante. Isso eu aplico isso com meus clientes de coach, e na maioria dos casos a resposta que sai ali é a resposta relacionada a elas mesmas, tá? Quando elas falam sobre o que elas praticam, o que as pessoas praticam para não ter sucesso, elas acabam se descrevendo as suas atitudes, as suas falhas, as suas fraquezas. E aí é interessante como isso fica nas nossas vistas fácil de entender, tá? A gente eu verifico sempre com os meus coaches, os meus clientes, que esses são os pontos a serem melhorados, tá? Porque elas foram tão sinceras naquelas respostas que após a gente fazer uma análise, a gente verifica que aquelas características são características delas mesmas. São características delas mesmas que precisam ser mudadas.
tá? Então isso eu trato com elas e trato com você também. Seja sincero nas suas respostas, tá bom? Agora vamos ver a pesquisa em si, a pesquisa que o Thomas fez. Achei muito interessante, realmente tem sido motivo de sucesso para muitas pessoas, tá? E vamos lá, eu vou te falar aqui o hábito que a pessoa tem e quanto que essa pessoa ela pratica, tá? Então, por exemplo, possuir lista de tarefas. Possuir lista de tarefas, uma coisa simples, né? Então a pesquisa do Thomas revelou que 81% das pessoas de sucesso, elas possuem lista de tarefas, lista de desejos, tá? Lista de tarefas a cumprir no dia seguinte, por exemplo. Tá? Enquanto apenas 19% das pessoas que não têm sucesso, essas pessoas, na maioria das vezes, elas não têm lista de tarefas. Então, ou seja, elas vão fazendo as tarefas à medida que a tarefa chega para fazer, tá? É aquela conta que passou do prazo de pagar e tem que pagar agora, ou outra coisa. Era o serviço que tinha que fazer, ela foi empurrando para frente, deixou e por isso não conquistou. Era a meta de comprar o apartamento ou de comprar a casa própria daqui a 5 anos e essa meta ela foi passando, a pessoa ela não conseguiu juntar o dinheiro, não conseguiu poupar, não conseguiu investir, não teve a disciplina para isso. Então esse é o primeiro ponto, primeiro aspecto. As pessoas de sucesso elas têm lista de tarefas, tá? Segundo ponto, metas definidas. É necessário para que você tenha um sucesso financeiro ter metas bem definidas, metas estabelecidas. É necessário estabelecer a sua meta, a sua prioridade e colocar aí no seu caderno das conquistas, colocar no seu caderno, defina, dê cores, dê detalhes às tuas metas. 62% das pessoas de sucesso, essas pessoas elas possuem metas bem definidas. 62% delas possuem metas definidas. Elas sabem, por exemplo, se quer trocar o carro. Elas sabem exatamente qual carro que elas querem comprar. Elas sabem exatamente qual o objeto, qual o valor de mercado do objeto XYZ, para que ela possa negociar, tá? Quando eu tenho meta bem definida, fica mais fácil de chegar até ela, porque meu cérebro ele traça rotas para chegar até aquele objetivo. E meta bem definida é o seguinte, eu definir o dia, o mês, se possível até a hora que eu desejo que aquela meta ela seja concluída, seja efetivada. É eu dar cores e detalhes. Por exemplo, quando eu quero comprar um apartamento para tornar aquilo um ativo financeiro. Então, quando que eu quero ter aquele apartamento? Quando que eu terei o dinheiro necessário, o valor necessário para investir naquele apartamento e comprá-lo à vista, ou se não comprar à vista, dar 60% do valor à vista e financiar, ou melhor, e dividir, tá? Dividir em parcelas sem juros aquele restante dos 40%. Isso é uma meta bem definida. E como vai ser esse apartamento? Um apartamento com 3 quartos, uma suíte, sala, cozinha, banheiro, varanda, área de serviço, um apartamento com 92 metros quadrados, por exemplo. Tá? Esse é um exemplo de meta bem definida, com detalhes, com riqueza de detalhes. Os ricos, as pessoas de sucesso fazem isso. Enquanto apenas 6% das pessoas mal sucedidas, apenas 6% delas têm lista. Muitas das vezes não são listas bem detalhadas, bem definidas. Tá? Isso não é o Lucas Santos que está falando. Isso é uma pesquisa de um consultor, um coach norte-americano de sucesso, Thomas Curley. E aí eu estou trazendo isso para você, que são dados pesquisados, dados reais, dados verificados com as pessoas, tá? E aí o terceiro hábito é o quê? Assistem TV até 1 hora por dia. Assistem TV até 1 hora por dia. Pessoas de sucesso assistem até 1 hora por dia. São 70% das pessoas. Tem pessoas de sucesso que nem assistem TV. Na verdade, existem muitas pessoas hoje em dia que nem assistem TV aberta, né? Algumas assistem apenas canais fechados. Sabe a diferença para a pessoa que não tem sucesso, a pessoa mal sucedida? A maioria das pessoas, elas ficam mais de 1 hora. Existe uma pesquisa aqui no Brasil que a média das pessoas aqui no Brasil que elas assistem televisão é de 5 horas por dia. Então tem pessoas que assistem 5 horas por dia de televisão no Brasil.
Ao invés de estar estudando, pegando um livro, assistindo, ao invés de estar assistindo vídeos, assistindo videoaulas, se aperfeiçoando para chegar até o seu objetivo, né? E depois elas não sabem porque não tem sucesso. Depois ficam reclamando da vida, ficam reclamando da crise, ficam reclamando do salário, ficam reclamando do chefe, né? Quando elas mesmas têm motivo, elas mesmas têm dado motivo para isso. O quarto motivo é o seguinte, pessoas que leem algo que lhes fazem crescer na sua área. As pessoas de sucesso, 88% das pessoas de sucesso praticam isso. 88%. Inclusive, essas pessoas elas buscam não só o crescimento na sua área, mas em áreas que têm a ver, áreas diretamente e indiretamente ligadas ao seu negócio, à sua área de atuação. Elas também estão lendo, pesquisando, buscando mais informações, 88%. Enquanto isso, 2% das pessoas que têm sucesso, apenas 2%, leem alguma coisa. Tá? São hábitos diferenciados que levam a ter resultados diferentes. Certo? O quinto hábito é o seguinte, audiolivros. Então, 63% das pessoas de sucesso escutam audiolivros, audiobooks. Tá? Isso foi um diferencial na minha vida. Eu realmente tinha uma dificuldade em ler, em pegar um livro e lê-lo completamente. Hoje em dia, a minha média aí, por semestre, são 7 livros. Eu escuto ou leio 7 livros, tá? Porque isso despertou em mim, a questão do audiobook, despertou em mim um desejo muito grande de mergulhar ainda mais nos livros. E facilita, porque você pode ouvir um áudio enquanto está fazendo uma viagem. Você pode ouvir o audiobook, né, aquele livro, enquanto está fazendo a sua corrida diária, enquanto está fazendo a sua academia, enquanto está cozinhando, enquanto está no momento de reflexão. Né? Então, facilita muito. Então, 63% das pessoas de sucesso escutam audiolivros, audiobook, enquanto apenas 5% das pessoas que não têm sucesso fazem isso, certo? E aí o sexto hábito, fazem mais do que o previsto. Sabe quantas das pessoas que têm sucesso fazem mais do que o previsto? 81%. Então, 81% das pessoas que têm sucesso, elas fazem além do que é previsto, além do que é mandado. Elas são proativas. 81%. Enquanto apenas 17% das pessoas que não têm sucesso fazem mais do que o previsto. Ou seja, são hábitos diferenciados. Hábito número 7, apostam. Sabe quantas pessoas que têm sucesso apostam? Apenas 6%. Em contrapartida, 37% das pessoas que não têm sucesso, elas apostam. O que isso quer dizer? Que a pessoa que tem sucesso, a pessoa que é rica, ela sabe o real motivo, né, da riqueza, o preço do dinheiro, o quanto ele custou. Já ouviu aquela frase assim, ó, o que vem fácil, vai fácil? Se você fizer uma pesquisa, essas pessoas que apostaram e ganharam na Mega Sena, por exemplo, ou em outras loterias, outros sorteios, a velocidade com que elas enriquecem e empobrecem é impressionante. Elas não estão preparadas para ter aquele dinheiro. Ou seja, elas não têm planejamento, não têm metas, não têm tarefas definidas, não têm hábito de pessoas de sucesso. Então elas voltam ao estado anterior. A maioria delas voltam ao estado de pobreza anterior. Pesquisa aí se você quiser. Pesquisa, você vai ver isso. Então as pessoas de sucesso, elas não apostam. Ou se apostam muito pouco, porque elas sabem o preço. Não tem fórmula mágica. Você precisa dedicar o seu tempo para as suas coisas. Para crescer, para ter sucesso. Para produzir mais. Tá? E eu vou fechar aqui com o 8º hábito. Que é o hábito da atividades de saúde, atividades saudáveis. 60% das pessoas que têm sucesso, elas têm atividades saudáveis. Elas praticam esporte. Comem de maneira moderada. Elas comem coisas boas, coisas saudáveis. Coisas que vão trazer benefícios para a sua saúde. Praticam atividades saudáveis. Tá? Enquanto apenas 15% das pessoas que não têm sucesso fazem isso. Então a maioria das pessoas estão fazendo o quê? Estão praticando coisas que vão trazer malefícios para a sua saúde. E há uma máxima aí no nosso mundo aqui de coaching, que é assim,
Da maneira que eu pratico uma coisa, da maneira que eu faço, executo uma tarefa, eu faço todas as tarefas, certo? O jeito que eu sou para um determinado assunto, eu sou para os outros. Então, se eu sou relaxado com a minha vida, com a minha saúde, eu serei relaxado, eu serei relaxado com as outras atividades, o meu trabalho, com a minha vida financeira, com a educação dos meus filhos. Então, busque ser uma pessoa melhor em tudo. Isso é o segredo do sucesso das pessoas bem-sucedidas que eu estou te revelando aqui. Tá certo? Muito obrigado por estar comigo até aqui. Eu vou te falar agora sobre a segunda parte dessa aula. Bom, e nessa segunda parte da aula, eu vou te falar sobre os 5 maiores inimigos contra o teu sucesso financeiro. As 5 coisas que impedem você de ter riqueza. As 5 coisas que impedem o teu sucesso financeiro, tá? E a primeira delas é a vitimização. Vitimização. Já ouviu falar nessa palavra? Você precisa saber que você é o único responsável pelo que você é hoje. Você precisa saber disso. Você é o único responsável pelo que você é hoje. Porque existem muitas pessoas que estão aí reclamando da vida, né? Falando que nunca se colocam na posição de responsável, né? Estão sempre na posição de vítima, né? Esse é um dos maiores inimigos da pessoa que não tem sucesso. Ela fala assim, não, a culpa é do meu funcionário, ou a culpa é do meu chefe, ou a culpa é do Brasil, do meu país, do país que eu vivo, ou a culpa é da crise, né? Ou eu ganho pouco, ou eu ganho demais e aí não sei administrar, ou o Brasil não tem informação financeira suficiente. Ou seja, a pessoa, quando ela não tem a habilidade, quando ela não se autorresponsabiliza pelo resultado que ela está tendo, ela não vai ter sucesso nunca. Porque ela vai estar sempre culpando os outros, vai estar sempre tentando negociar o estado atual dela. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Se você está nesse patamar, não vai te levar a lugar nenhum. A partir do momento que eu negocio, né, essa questão da vitimização, negociando, eu tiro a culpa de mim para colocar em outro. O que isso vai me trazer de retorno? Nenhum. Então, tome as rédeas da tua vida. Toma as rédeas da tua vida. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. E aí eu já tenho um exercício aqui para você. Eu gostaria que você fizesse esse exercício, tá? Logo após essa aula. Liste em seu caderno das conquistas quais são as 10 historinhas, as historinhas financeiras que você mais conta em sua vida, tá? Quais são as desculpinhas que você costuma dar para não ter o sucesso? Quais são aquelas histórias que você apenas foca no problema, não foca na solução do problema, tá? Que te faz perder o foco, por exemplo, do teu sucesso. Anota aí no teu caderno, vai ser interessante você, após esse processo, analisar essas respostas e eu tenho certeza que isso vai mudar drasticamente. E aí você quando você entende isso, começa a virar uma chave financeira na tua vida, e você muda as tuas atitudes. E essa mudança de atitude, quando ela é praticada muitas vezes, ela se torna um hábito, um novo hábito saudável, hábito que vai te encaminhar em direção ao sucesso financeiro. O segundo motivo, né? O segundo motivo, teu inimigo do sucesso, é o mito do sacrifício, tá? Tem pessoas que acham que não podem ser felizes. Tem pessoas que elas se acham religiosas demais, por exemplo, para ser felizes, que acham que vão passar por essa vida o tempo inteiro sofrendo. Então sempre na posição de, não, eu não consigo isso porque eu tenho que sofrer. Porque os ricos, as pessoas felizes são mentirosas. Essas pessoas, esse inimigo, é aquele inimigo da crença, né? A crença que impede você de ter a felicidade real. Você acredita tanto numa coisa que, se você continuar praticando isso não vai levar você a lugar nenhum. Então é preciso que você tome uma atitude hoje e mude esse hábito, mude essa crença. Você sim, você é feliz, você é uma pessoa que deve desfrutar da felicidade financeira, na família, na religiosidade, tá? Felicidade na tua vida profissional. Você é capaz.
Se há algo que te impede, elimina isso da tua vida. E a neurociência fala que é preciso você sentir antes de ter o sucesso. É necessário você ser, né? Imaginar, viajar, sonhar realmente. Então, se você, antes de ter o sucesso, você nem sonha, ou você apenas comunica para você mesmo que aquilo não é para você, que você não vai ser uma pessoa feliz, então você realmente não vai ser. Sonhe com coisas boas, tá? Imagine coisas boas. Imagine como será a sensação quando você atingir a sua meta financeira. Isso vai fazer sentido na tua vida. E aí eu quero passar um exercício para você. Você anote no teu caderno. Aliás, isso vai fazer muita diferença. Fez na minha vida. E por isso eu estou te passando aqui. Tá? São dicas valiosas. Anote no seu caderno as cinco coisas mais valiosas em sua vida. Eu quero que você anote as 5 coisas e descreva como elas te fazem feliz. Por que elas te fazem feliz? Tá? Coloque o valor monetário para essas coisas. Tipo assim, um exemplo. O meu filho. O meu filho vale R$1 trilhão. Eu não sei qual o valor para você. Coloque um valor nesse filho. Um valor nessa coisa, nessas 5 coisas, né? Um valor para cada uma delas. 5 coisas mais valiosas da sua vida. E aí, depois que você fizer esse exercício, depois que você executar essa tarefa, você vai verificar o quanto você já é rico, o quanto você já tem coisas para agradecer, o quanto você já tem de valor monetário em tua vida que você não sabe. Faz sentido para você? E aí, quando eu me sinto rico, isso produz em mim um comportamento. Quando eu me sinto rico, produz em mim um comportamento, um sentimento, uma crença nova. Eu passo a acreditar que realmente é capaz, porque eu já tenho coisas valiosas em minha vida. Eu crio uma nova crença. Eu mudo a minha forma de pensar a vida. Paro de reclamar, de me vitimizar. Paro de achar que eu não posso ser feliz. Eu não posso ter riqueza. Porque eu já sou rico. Crie sua nova crença. Então é preciso seriedade nesse exercício. Eu gostaria muito que você praticasse. O terceiro inimigo é a ingratidão. A ingratidão, ela corrói. Tá? Quando você não é uma pessoa grata pelo que você tem, você nunca vai estar satisfeito. É necessário agradecer. Gostaria de fazer um exercício com você aqui. Enumere no seu caderno das conquistas 50 motivos de gratidão. 50 motivos pelos quais você se sente grato em tua vida. Enumere e reflita sobre isso. Não agradecer, acreditar que todos e tudo fazem algo por obrigação, isso é uma coisa muito ruim e que não traz nada de positivo na tua vida. Então, as pessoas que são ricas, elas sentem gratidão, elas sentem felicidade, elas são mais otimistas, elas são tão gratas que elas doam, elas são tão gratas que elas honram, elas são tão gratas que elas sentem fé, elas sentem amor, esperança. A gratidão traz esperança, a gratidão ela alimenta o amor. Então seja uma pessoa mais grata na tua vida. O quarto inimigo é a disfunção emocional. E eu vou te explicar já o que é isso, tá? Focar em conhecimento técnico e cognitivo. Focar em conhecimento técnico e cognitivo, esquecendo-se do lado emocional, né? Das crenças, do lado direito do seu cérebro. Então é necessário que você faça uma dosagem, verifique o que é importante, aonde eu posso melhorar nesse aspecto, tá? Problema financeiro não decorre apenas de falta de informação ou ignorância financeira, e sim das crenças limitantes. Sabe sobre o quê? Sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre merecimento, sobre felicidade, sobre ser rico, sobre fracasso, sobre vitimização, autoaceitação, amor próprio, ser amado. Então tudo isso precisa ser trabalhado, tá? Todo sucesso financeiro surge através de modelos financeiros. E aí eu quero fazer um exercício com você agora. Onde você está hoje? Onde você está na sua vida financeira? Quais são os seus benefícios, as suas bênçãos, os seus ganhos ou as suas perdas? Reflita sobre isso. E eu vou fechar aqui essa aula falando sobre o quinto inimigo que te impede de ter o sucesso, te impede de ser rico. Esse quinto inimigo é chamado de procrastinação.
Procrastinação é quando eu sei de algo que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer, e eu adio, eu deixo para depois, eu procrastino. Existem pessoas que procrastinam tanto que elas gastam o dinheiro que não têm. Existem pessoas que elas compram o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar as pessoas que não gostam. Então elas procrastinam o quê? Procrastinam o sucesso, né? Porque ela, ao invés de comprar realmente aquilo que ela precisaria comprar, ela compra coisas que não era necessário. E aí se afunda e não vai chegar a lugar nenhum. O último exercício desta aula é o seguinte. Eu quero te passar e você já execute essas tarefas. Liste 5 bons motivos para ser rico. Quero que você liste 5 bons motivos para ser rico. E 5 bons motivos para não ser pobre. 5 motivos plausíveis para não ser pobre. E aí eu quero listar para você aqui a diferença entre ser rico e ter medo de ser pobre. Ser rico é o seguinte: ser rico é você ter independência financeira. Ter independência financeira é dar melhores condições para os teus filhos, para a tua família. Ser rico é você estar com saúde financeira. É você colocar a cabeça no travesseiro e realmente conseguir dormir. É ter uma excelente casa, uma casa que você possa ter conforto, possa dar à tua família o conforto necessário. Ajudar ao próximo é um bom motivo para ser rico, por exemplo. Tá? Quando eu posso ajudar o próximo, isso é um motivo de eu me tornar rico. Se eu for mais rico, eu posso ajudar o próximo. Diferente do medo de ser pobre, né? O pobre, ele sempre vai ter uma dependência financeira, vai ter um limite, uma limitação na sua vida financeira. Ele deve sempre estar em busca de um emprego, da dependência de ser um empregador para a vida dele. Eu vou fechar por aqui então essa aula, a 5ª aula. Vem algo muito bom ainda pela frente, tá? Eu vou te ensinar na próxima aula, na aula número 3, vou te ensinar aonde você deve investir, em que você deve investir, qual a melhor aplicação para você, qual a aplicação mais saudável, mais segura, mais rentável que você pode investir e como fazer isso, como traçar uma estratégia para montar uma carteira de investimentos sadia, uma carteira de investimento inteligente. Foi um prazer estar com você nesta aula. Quero deixar um abraço. Chama mais pessoas para verem essa série de 4 vídeos. Eu gostaria muito também de ver os comentários aqui abaixo do vídeo. Deixa teu comentário ou me manda no meu e-mail, o contato@carteirainteligente.com. Se você quer mais dicas, tem também no meu canal, no canal do YouTube, do Carteira Inteligente, também no meu blog, carteirainteligente.com. Fica à vontade para desfrutar dessas dicas, tá bom? Se você se quiser se aprofundar mais em conhecimento sobre investimento, eu tenho um curso, vou deixar aqui nas descrições, sobre um passo a passo para o Tesouro Direto. É um curso que eu preparei com carinho, ensinando sobre como investir no Tesouro Direto, quais os passos necessários para ter a independência financeira, como calcular a rentabilidade, como ter uma rentabilidade entre 14% e 34% investindo em renda fixa. Então, se você quiser mais informações sobre isso, clica no botão abaixo também e fica atento aí que na próxima aula aprenderemos coisas que vão realmente fazer diferença na tua vida. Vamos começar a colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu. Tá certo? Foi um prazer estar com você, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula, aula 3. Até lá. Fica com Deus. Tchau.